A escravidão é uma mancha terrível que temos em nossa nação. E por esse motivo, sempre decidimos colocar heróis e criar até lendas ou fantasiar que esses heróis fizeram coisas acima do comum, simplesmente porque achamos que falta heróis. Bem que na verdade, a nossa história, os nossos verdadeiros heróis foram escondidos, foram mudados, transformados em época e época. E com a escravidão foi que se criada a história de um herói, Zumbi dos Palmares. Quando eu era garoto, eu sempre ouvi muito falar sobre Zumbi dos Palmares. E eu jogar capoeira, por jogar capoeira, era algo que no meio da capoeira se fala muito sobre ele. Por ser baiano, jogar capoeira e morar em uma rua que é perto de candomblé, terreiros umbanda, nós vimos muito sobre as histórias de Zumbi. Um homem negro que abandona de repente o seu dono, sai fugido, vai para os Palmares, lá ele cria uma colônia onde ele recebe todos os negros que fugiam também e se torna herói. Só que essa não é a verdadeira história, porque se não te contar, eu vou te contar. Vem comigo, vem conhecer a história de Zumbi dos Palmares, o herói brasileiro não tão herói assim. Primeiro, gente, quero deixar bem claro que a escravidão foi algo terrível, algo que manchou a história do mundo, não apenas do Brasil. Como assim? Algo bem claro eu quero deixar, que a escravidão não é uma coisa que aconteceu apenas com os negros. Não. A escravidão ela é bem antes de começarem a escravizar pessoas negras. A escravidão começa já quando a humanidade começa a entender que precisa de mão de obra de outros seres para poder assim usufruir dela. Exemplo, José do Egito. Quem é cristão e conhece a história bíblica sabe que José foi escravizado, sendo que José possivelmente era um homem branco. E deixa eu falar uma coisa a vocês. Vocês sabem o que significa a palavra escravo? De onde vem a palavra escravo? A palavra escravo vem da palavra eslavo, que significa homem branco. Sim, a palavra escravo significa homem branco. Por quê? Porque os primeiros escravos do mundo eram pessoas brancas dos olhos claros. Sim, para você ter uma ideia básica, os egípcios escravizaram os judeus, que eram os egípcios negros e os judeus eram brancos. Então a escravidão não vinha antes com cor da pele. Quando você vê os filmes antigos de época medieval, você vai encontrar lá pessoas que são brancas e são escravas. Porque naquela época não tinha isso de cor da pele. O que eles queriam era mão de obra barata. O que eu vou falar aqui, eu vou usar dois livros. O primeiro, Escravidão, de Laurentino Gomes. Sim, esse livro sobre a escravidão de Laurentino Gomes, ele fala sobre toda a época triste do Brasil. Eu infelizmente não tenho ele físico. Eu li ele um pouco em PDF e vou trazer a vocês alguns fatos que estão ali. Em contraponto, eu vou usar o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, de Leandro Lardoc, onde ele fala também sobre escravidão, de uma forma diferente. Os dois livros, eles se juntam e também se separam, porque eles se dividem em alguns temas. Por exemplo, Zumbi de escravos. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, que tem sido muito usada e infelizmente eu também já usei. Esse argumento para dizer que o Brasil não existe racismo, ou para poder, de alguma forma, tirar a culpa dos portugueses pela escravidão. São culpados sim pela escravidão que aconteceu no Brasil. E nenhum escravo é culpado dele próprio ser escravizado. Isso é uma coisa bem clara, que tem que ser bem colocada. Sim, que na África, naquela época, as pessoas, as tribos africanas, elas escravizavam umas às outras e vendiam para os europeus os seus escravos. Isso acontecia sim, bem claramente isso. Em qualquer livro de história você vai encontrar isso. Mas isso não pode ser usado como pretexto para dizer que os portugueses também não tinham culpa da escravidão. Zumbi de escravo tinha, sim, possivelmente. Porque na verdade era uma coisa comum para a época. Todo mundo tinha escravos. Era óbvio que quando fugiam-se escravos de um local e vinham para os Palmares, ali eles ficavam como escravos sim, normalmente. Porque para eles era comum. Zumbi nos Palmares ele via como um rei. Ele tinha a idealismo que vinha da África. Tanto que a história nos conta que era possível de que lá eles nem falavam português. Como o Zumbi virou herói? Isso é óbvio. Após a proclamação da República, e no decorrer do tempo,
o idealismo do comunismo e algumas outras ideias, foi se colocar o zumbi como gay, um zumbi republicano, um zumbi comunista. Nada disso é verdade. Zumbi não tinha nada disso, porque na verdade nem sabe quantos zumbis existiram. Há uma contagem de 10 zumbis entre a época. O último foi o que a nossa história conhece. Ele foi morto, decapitado e usado. Sua cabeça foi pendurada em determinado lugar para mostrar a todos que não poderia ir contra o poder do Império Português. O que eu venho aqui deixar bem claro é que a história tem que ser contada da forma correta, não da forma mentirosa, criar símbolos ou criar algo que não existiu. Eu não sei por que não contam isso no colégio pra gente. E naquela época, para alguns adeptos dele, acreditavam que ele era até imortal. E quando o mataram e arrancaram a sua cabeça e jogaram lá, queriam mostrar para todo mundo que ele não era imortal. E que ele não tem nada a ver com a libertação dos escravos, como algumas vezes é colocado na história. Porque se não te contam, eu vou contar. Valeu? Fui.